Se você gostar desse vídeo, não esquece, dá um like depois, tá? E se não assinou meu canal ainda e gosta do mundo dos livros e o assunto livros te interessa, assine meu canal e clica no sininho, porque aí toda vez que eu publicar um vídeo, você vai ser avisado pelo YouTube, tá? Bom, quanto custa publicar um livro? Você já parou para pensar nisso? Todas as pessoas que querem publicar um livro se perguntam isso. No início, a pessoa só pensa em escrever. Quando está terminando o livro, já está no finalzinho, ou muitas vezes depois que termina, a pessoa fala, peraí, e agora? Como é que eu vou publicar o meu livro? Bom, o como publicar o seu livro é tema do meu curso online e de outros vídeos aqui no meu canal do YouTube. Hoje eu vou falar especificamente sobre quanto custa imprimir um livro, quanto custa publicar um livro. Quais são os custos envolvidos na publicação de um livro? Bom, o primeiro custo que todo mundo pensa é o de impressão, que realmente é muito importante, tá? É o custo mais caro, costuma ser o da impressão, que é o preço da gráfica, que envolve papel, tinta, mão de obra, tudo mais. Mas além disso, você tem alguns outros custos envolvidos. O primeiro custo é o custo de revisão ortográfica. Para um livro ficar bom, o autor, por mais que saiba escrever, por melhor que seja, pode ser um professor de português escrevendo um livro, esse livro, o texto precisa passar por um revisor ortográfico, porque por mais que a pessoa conheça muito bem a língua, né, o português, erros acabam passando e um revisor corrige isso. Em muitos casos, um revisor ortográfico não faz só a revisão ortográfica, mas também faz a revisão de conteúdo, vamos dizer assim. Ele muda um pouco a forma de escrever do autor, ele confere alguma coisa de erro de conteúdo, por exemplo, se você colocar uma data, você está fazendo um livro contando uma história sobre a pandemia e de repente você coloca que a pandemia começou em 2015, o revisor vai falar, não, peraí, não foi em 2015, o fato que você está se referindo foi em 2020, ou final de 19, quando apareceram os primeiros. Então, ele vai ter essa correção. Então, isso tem um custo, que é um custo associado diretamente ao tamanho do livro. Tá? Um revisor cobra por laudas, né, ou por caracteres, alguma coisa assim. Mas, então, se é um livro de 200 páginas, ele vai custar um valor, se for um livro de 400 páginas, vai custar o dobro. É diretamente proporcional ao tamanho. Outro custo envolvido é o de diagramação, ou seja, o texto depois de revisado tem que ser diagramado para ser colocado no formato que ele vai ser visto no livro, né? Com os espaçamentos corretos, com as imagens, se tiver foto, desenhos, gravuras, vão ter que estar lá certinho, página por página, com um índice, um sumário já feito direitinho. Então, isso tudo é trabalho de um diagramador que também, muitas vezes, faz a capa, cria a capa. Eu falo muitas vezes porque, em alguns casos, a capa é feita por um outro profissional chamado capista. Mas isso quase não existe mais hoje em dia, mas é o próprio diagramador que cria capas, tá? E qual a importância disso? Você tem que ter um livro que seja agradável, tanto na hora que o leitor pega ele na livraria, olha e vê uma capa bonita, quanto quando ele abre e vê que ele está gostoso de ler. Tem fotos ou não tem fotos, mas as letras não são muito pequenas, também não são grandes demais. Então, isso é uma coisa que tem que ser feito e também tem um custo. Esse é um custo que, da mesma forma que a revisão ortográfica, ele não muda de acordo com o número de exemplares que vão ser impressos, tá? Então, por exemplo, se você faz uma edição de um livro com 1000 exemplares, ou com 5.000, ou com 10.000 exemplares, o custo de revisão ortográfica vai ser o mesmo e o custo de diagramação e capa vão ser os mesmos, tá? Existem mais alguns outros custos pequenininhos envolvidos nisso, que basicamente chama ficha catalográfica, aquele código de barras que vem atrás de todos os livros, né? Isso aqui também tem um custo para fazer, e alguns outros custos menores. E em alguns casos, dependendo da forma que o autor escolha para publicar o seu livro, ele também tem que pagar um valor para uma editora
para coordenar todo esse serviço para ele, tá? Achar quem é o melhor diagramador, quem é o melhor revisor, achar uma gráfica ou várias gráficas, fazer cotações e tal. Então, você tem basicamente esses 3 custos maiores. E lembrando que o custo de impressão, né, o custo unitário, para cada exemplar que você fizer, para cada exemplar que você fizer de um livro, se você imprimir 1000, o custo vai ser X. Se você imprimir 10.000, ele vai virar uma fração de X, tá? Ele vai ser mais barato. Então, tudo depende da quantidade que vai ser impressa. Mas é lógico, a quantidade que vai ser impressa tem a ver com uma aposta do autor e da própria editora. Se for um livro que tenha potencial para vender muito, a tiragem inicial vai ser maior. Se for um livro que a editora e o próprio autor têm as suas dúvidas se vai vender muito, então vamos fazer pouco, porque se por um acaso der certo, corremos e mandamos imprimir mais. Tá? Então, com isso você já tem uma ideia de como funciona o cálculo de custo de um livro, né? Quanto custa, na verdade, né? Publicar um livro. Agora, você só vai ter isso quando você tiver um valor exato, quando você tiver o seu livro escrito e tiver cotado com um diagramador, com um revisor ortográfico e com uma ou mais gráficas, tá bom? Espero que possa ter ajudado você e não esqueça, assine meu canal, clica no sininho e dá um like aqui para esse vídeo, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.